Olá, estamos de volta. A questão de hoje são as chamadas decisões de exceção que a Suprema Corte tem adotado ultimamente. Decisões essas que os próprios ministros dão a alcunha de exceção e que eu as chamaria de supralegais, pois se sobrepõem ao texto da lei maior da qual o STF é o guardião, o que deveria ser vista com certa apreensão pelos tecnólogos do direito. Farei uma análise de dois temas: a prisão preventiva do senador Delcídio Amaral, sob alegação de flagrante continuado, e a suspensão do mandato do deputado e presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A prisão do senador Delcídio Amaral pelo STF se deu a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sob o fundamento da conveniência da instrução criminal referente à Operação Lava Jato, com base na Lei 12.850 de 2013. Lei essa que define a organização criminosa. A razão da prisão é que o senador estaria produzindo obstáculos à concretização de um acordo de delação premiada a ser formalizado entre o Ministério Público Federal e o senhor Nestor Severo, e de estar patrocinando a sua fuga do território nacional. Ora, a prisão do senador, salvo o melhor entendimento, não foi em flagrante, e sim cautelar de natureza preventiva, até porque, para a prisão em flagrante delito, não se faz necessário ordem judicial prévia, já pensou se assim o fosse? Mas sim de comunicação imediata ao magistrado após a lavratura do auto de prisão, e mesmo que eu fosse, pelo texto da Lei 12.850 de 2013, o crime é afiançável, ainda mais em se tratando de um parlamentar federal. Mas na manhã seguinte, a unanimidade dos ministros foi confirmada a legalidade e a constitucionalidade do ato supralegal. Não sou eu quem afirma isso, e sim a Constituição em seu artigo 53, parágrafo 2º, que diz: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. E a suspensão do mandato do deputado e presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pelo STF, foi sob medida cautelar do ministro Euri Zavascki e confirmada no mesmo dia pela unanimidade da Corte. Nesse caso, a suspensão do mandato do Eduardo Cunha pelo STF também, a pedido da Procuradoria da República, a Corte entendeu que Cunha usou o cargo para prejudicar as investigações da Lava Jato e o andamento do processo de cassação, que pesa contra ele no Conselho de Ética da Câmara, e que a sua permanência no cargo, além de representar risco para as investigações penais sediadas no Supremo, também ia contra a própria instituição, que é a Câmara dos Deputados. Alguns deputados aliados de Cunha afirmaram que a decisão do STF é violação de mandato. Já deputados da base governista e da oposição elogiaram a decisão do afastamento. E o que me deixa mais de cabelo em pé é o fato de, além de ter suspendido o mandato do parlamentar e o afastado da presidência da Câmara dos Deputados sem sequer ouvir a casa, que, a meu ver, é medida, se não mais grave, é tão drástica quanto a da prisão do parlamentar, que no caso de Delcídio foi submetida à apreciação pelo Senado, que concordou com a prisão. Tudo bem, pelo menos não se usurpou a competência do Poder Legislativo. No caso de Cunha, os ministros afirmam que o afastamento se deu em uma medida excepcional. É esta excepcionalidade que me assusta. E o mais surpreendente, e que, aliás, afirma sobremaneira a minha argumentação da suprema invasão do STF nos outros poderes, é que mesmo sem previsão legal na Constituição, o ministro Edson Fachin defendeu que o Supremo enfrente em outra oportunidade o cabimento de prisão preventiva para parlamentares, embora não tenha se referido ao caso concreto de Cunha, mesmo porque não há pedido de prisão contra ele. Assustou-me ainda as palavras do ministro Luiz Fux, de que a decisão não representa interferência de um poder sobre o outro, e ele abre aspas. Há inclusive uma previsão constitucional de mutatis mutandis. Se aplica analogicamente que quando há o recebimento da denúncia ou queixa contra titular do membro do Poder Executivo Central, há obrigatoriamente suspensão do exercício das funções políticas, disse.
Ora, com a devida permissão, ministro. E como o próprio ministro gosta de dizer, arde argumentando um tanto, ou seja, só para argumentar, o que ele disse não me parece plausível, à luz da Constituição, pois ela é clara em seu artigo 86, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. E ainda mais, no parágrafo 1º, reza que a suspensão só se dará se recebida denúncia ou queixa pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado após a instauração do processo nos crimes de responsabilidade. Percebam que a situação é semelhante. Por exemplo, o Eduardo é réu no Supremo, mas há outros inúmeros parlamentares que também são réus, e nem por isso o Supremo suspendeu seus mandatos, não é mesmo? Portanto, não se trata aqui da defesa de meu malvado favorito, ou não, e sim da proteção dos direitos constitucionais contra as denominadas exceções. Será que aplicarão as mesmas regras aos demais réus do Supremo? Inclusive para a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, e de seu marido Cabral, denunciados pela Procuradoria-Geral da República nesse sábado, caso seja aceita pelo STF, será que será a mesma medida? Portanto, entendo que não se pode admitir um estado de exceção, pois colocaria o nosso Estado democrático de direito em profunda instabilidade jurídica. Já pensou se essa onda da exceção pega e o Supremo resolve? Decidindo eu, quem impedirá? Para a Rádio Povo, Alair Ribeiro.